os jogadores que testaram negativo voltaram a treinar no Ninho do Urubu, né? Vocês estão vendo aí as imagens. O Flamengo, vocês sabem que alguns jogadores foram pro jogo, né? Contra o Independiente Del Valle, a nossa goleada de 4-0. Esses jogadores todos que estavam positivos e testaram negativos, eles foram pro jogo sem treinar, né? E aí os jogadores voltaram a treinar com o restante, né, do grupo. Ou seja, muito importante, né, a gente poder contar com os atletas no treinamento e eles estarem mais preparados ainda. Se eles já estavam com a parte física apurada no jogo passado, vocês perceberam como eles jogaram bem, como o Bruno Henrique voltou, mesmo sem treinar, galera, mesmo sem treinar. E agora, então, eles estão de volta ao Ninho do Urubu, os jogadores que testaram negativo. Mas a gente pode ter aí mais jogadores, inclusive, a gente pode ter mais reforço aí para essa semana, porque o Flamengo vai estar avaliando sempre, fazendo esses novos exames, né? Eu vou passar para vocês aqui a matéria que eu estava vendo aqui, ó, ainda agora, sobre essa questão dos exames do Flamengo. Saiu no UOL, inclusive, boletim do Flamengo. O Flamengo faz novos testes de olho em reforços para domingo. Felipe Luiz aí, ó, que no jogo passado, né, ele testou negativo, mas na verdade, a gente teve o Ramon atuando, muita gente dizendo que o Ramon é titular e tudo mais, mas a gente está passando para vocês aí que é muito importante o Flamengo ter esses jogadores aí à disposição, né? Que é o caso do Felipe Luiz. Eu, por exemplo, sou fã do Felipe Luiz, um cara que sabe o que é ser Flamengo, né? Vamos lá. Então, a matéria que fala, né? Passou a goleada de 4-0 e tal. O Flamengo respira, então, novos ares e crê em boas novidades aí para o jogo de domingo contra o Atlético às 16 horas. O Flamengo que enfrenta o Atlético Paranaense agora no Brasileirão e depois enfrenta de novo na Copa do Brasil, né? Então, os novos testes aí, vocês sabem que os atletas do Flamengo cumprem o protocolo da CBF, né? E vão passar por uma nova bateria de exames e o olhar está voltado para a segunda leva de infectados que cumprem quarentena desde a quarta da semana passada. Ou seja, no sábado, né, de sexta para sábado, esses jogadores completam 10 dias. Então, olha só, eles vão ser reavaliados. E os jogadores que estão nessa leva, que completam 10 dias, são Gabriel Batista, Tuller, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Michael, Everton Ribeiro, Noga, PP, Arão, João Gomes, Muniz, René, Vitinho. Esses foram os jogadores contaminados desde os confrontos contra o Del Valle e Barcelona. Então, a gente tem aí, ó, os atletas que já estão às ordens, no caso, né? O César, Hugo Souza, João Fernando, Natan, João Lucas, Ramon, Lázaro, Gerson, Arrascaeta, Thiago Maia, Pedro, Lincoln, Vitinho, Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Diego, Bruno Henrique, Michael e Guilherme Bala. Então, nós temos aí alguns jogadores já testando negativo, né? E outros que até o sábado podem começar a estar aparecendo de novo aí também no treinamento. Oitavas de final da Copa do Brasil rendem ao Flamengo 8,5 milhões de reais. Só aí a gente está falando em quase 15 milhões, né, de reais. O Flamengo com o bolso cheio, justamente por estar passando, né, das oitavas aí, para as oitavas da Copa do Brasil, por ele já estar na Libertadores, ele já vai direto para as oitavas. É o atual campeão brasileiro também, então já entra dessa forma direto e já entra recebendo 8,5 milhões de reais. Já com relação à Copa Libertadores da América, por ter avançado, o Flamengo recebe praticamente 6 milhões de reais, né? Porque é uma contagem aí de de mil e pouquinhos dólares. Estou passando para vocês aqui também sobre a questão do gramado do Maracanã, né? Muito importante a gente estar passando para vocês sobre o gramado do Maracanã. A gente teve aí a Greenleaf, né? O pessoal está falando aqui, foi o Gavi News que trouxe a informação que após o Gabigol se lesionar, desfalcar o Flamengo e deixar o campo do Maracanã, colocando a culpa no gramado de Borges, vocês sabem, né?
A empresa que administra o Maracanã, cujos sócios são Flamengo e Fluminense, apontou a sequência de jogos para justificar o estado ruim do campo que passou por reforma há poucos dias. Por meio de sua assessoria de imprensa, o Maracanã justificou os seguidos reparos pelo fato de o principal palco do futebol brasileiro ter singular frequência de uso, né? Segundo a Greenleaf, a expectativa é que o campo esteja em estado bom, tá? Em até 20 dias após o plantio da nova grama. Mas o prejuízo para o Flamengo já foi imediato e com a lesão do ligamento do tornozelo, o artilheiro preocupa e terá de encarar novo estaleiro depois de se recuperar do problema na coxa. Então é o seguinte, o Gabigol, ele já foi avaliado. A gente já tinha falado para vocês que não é uma situação muito preocupante, tá? É coisa de 15, 20 dias. Não era grau 3, a gente tinha passado para vocês que era uma coisa mais branda. E amanhã, tá, ele vai ser reavaliado no Ninho do Urubu, nesse sábado, reavaliado, até porque eu já tinha comentado com vocês que pessoas aí importantes do departamento médico do Flamengo voltavam no sábado, né, por causa da questão de Covid, que eles tinham testado positivo, e essas pessoas vão estar voltando no sábado e vão estar reavaliando pessoalmente o Gabigol, né, porque é muito importante eles darem essa posição. Mas o Gabigol deve estar retornando, né, a contar do dia da lesão, né, no máximo, agora contando entre 13 a 17 dias, o Gabigol voltando. Acho que o Diego Alves é um nome importante do Flamengo. O Marcos Braz algumas vezes já deixou isso claro, que era do interesse do clube renovar com ele, mas várias coisas ao longo do ano acabaram acontecendo que adiaram essa renovação. Tem o Hugo, que é um garoto muito promissor, não que o Gabriel Batista não seja também, porque o Gabriel Batista também é muito promissor, mas eu acho que o que alenta a torcida é que nesses últimos 2 jogos o Hugo foi muito bem, né? Ele foi muito bem, não sentiu a pressão, não sentiu os 9 meses parado, sem jogar. Então, isso alenta a torcida, o torcedor está empolgado. Depois do jogo, o capitão do Independente Del Valle, o Pelerano, até falou sobre as defesas do Hugo, né? Disse que o Independente Del Valle criou bastante, mas que o goleiro acabou fazendo muitas defesas, e isso, claro, dá muita moral para o Hugo. Eu falei recentemente que tem que ter cuidado, assim, porque o Hugo é um garoto e é normal que vá oscilar. Em algum momento ele vai oscilar, né? Se o próprio Diego Alves, que é um cara experientíssimo, oscila, por que o Hugo também não vai oscilar? Então tem que ter essa calma. Mas óbvio que passa esse bom momento do Hugo, né? Passa essa tranquilidade, Papa, para a diretoria nesse momento de negociação com o Diego Alves, né? Se o Diego Alves resolver sair agora, né? Sair nesse momento, pelo menos a gente tem aqui um garoto que está em boa fase, né? Que não sentiu peso, está em boa fase, e a gente pode ter essa tranquilidade aí. Mas, claro, eu acho que é importantíssimo para o Flamengo ter um goleiro experiente. Mas o primordial, Papa, é o Diego Alves entender que também é preciso ter concorrência. E se o Hugo está vindo aí, agarrando muito, não sentindo a pressão e etc., na hora do treinador definir ali quem vai jogar, se a escolha for pelo Hugo em algum momento, o Diego Alves também vai ter que ter esse entendimento, né? Cara, até a última informação que eu tive ontem, não, tá? Até a última informação que eu tive ontem, a questão não é nem o Flamengo, a questão é que o staff do Lincoln está muito chateado com as críticas que o Lincoln vinha recebendo internamente de pessoas dentro do clube, mas externando publicamente, né? Teve a questão do BAP, que deixou muito, muito chateados os agentes dele. Recentemente, eu não vi o vídeo, tá? Mas o vice-presidente de secretaria do clube publicou um vídeo nas redes e parece que ali continha algumas ironias contra o Flamengo. E eu conversei com o empresário dele e ele falou assim para mim, cara, isso foi a gota d'água, né? Fica eminente a saída, uma situação muito desconfortável. O próprio Lincoln foi no Instagram, fez uma publicação lá falando que tinha muitas bocas para calar e etc. Isso deve se definir até
pelo menos hoje, pode ser que seja um dia definitivo em relação a isso, né? Tem até segunda-feira para fechar essa transferência, se não fechar, o Lincoln fica. Lembrando que o Domi gosta muito do Lincoln, né? O Domi conversou. Então, tem até quando? Até segunda-feira para acertar essa situação, se vai, se fica. Mas o Domi gosta muito do Lincoln, o Domi conversou muito com o Lincoln, prometeu a ele já há um mês atrás, eu até trouxe isso, que ele ia ter mais oportunidades. Eu ficaria com ele, hein? Eu agora ficaria com ele. Foi motivando ele, que estava muito desmotivado, foi motivando ele, e aí o resultado desses 2 bons jogos. E acho também, Papa, que a garotada ali jogando entre eles é diferente, né? Porque eles já se conhecem, não tem mais aquela timidez, aquela coisa. Então eles já se conhecem, é mais fácil. Aí o Lincoln jogando com um monte de garoto ali que ele já conhece, garoto da base, enfim, é muito mais fácil para eles jogarem. Eu sempre disse isso. Por que o Santos revela tantos jogadores? E revelou muito nos últimos anos. Porque o Santos faz o quê? Pega 3, 4 jogadores experientes e o resto é garoto. Coloca a garota ali para jogar, isso nos últimos 10, 20 anos, né? Coloca os garotos ali para jogar e eles jogam juntos desde a base, se conhecem, se sentem à vontade.